E olha só, gente, a gente tem muita coisa boa para acontecer hoje aqui no programa e a gente já começa esse bloco batendo papo e entendendo um pouquinho sobre as atitudes que a gente tem no relacionamento. Por que será que, pelo menos da boca para fora, muitas vezes, né? A gente tem aí a teoria de que no trabalho a gente tem que ser mais tolerante. Por que não levar essa teoria e colocar na prática nas relações dentro de casa? Eu estou recebendo a Rosalina Moura, que é psicóloga, especialista em terapia de casais. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Eu já começo querendo entender um pouco isso. É lógico que quando a gente fala, daqui a pouco a gente vai falar sobre demissão por justa causa, e se a gente lê algumas matérias, problemas de relacionamento ainda são uma das principais causas de demissão. Mas, de um modo geral, a gente tem dentro das empresas uma política que funciona e até uma tentativa de entender melhor o outro, de não se expor, de não explodir. É verdade que com as pessoas que a gente tem mais intimidade, a gente acaba tendo menos tolerância? Pois é, Jaqueline. Esse é um ponto muito importante, né, de ser tratado, porque o que a gente observa, e aí vou te falar como terapeuta de casais, né? O que eu ouço muito na minha clínica são as pessoas reclamando ou se queixando de que fora de casa, com os amigos, no trabalho, o parceiro é de uma forma ou age de uma determinada maneira e em casa a história é outra. Ele é legal com né? todo mundo, mas chega em casa ele não é tão legal, né? Exatamente. Muitas vezes a reclamação beira essa questão e as pessoas se sentem muito insatisfeitas, porque é uma incoerência, né? Essa incoerência tem a ver com o quê? Com personalidade, com situações onde a gente muda mesmo, tem a ver com o quê? Na vida a gente desempenha vários papéis. Então nós temos o papel de filho, de pai, de irmão, de cônjuge, de trabalhador, né, profissional. Em cada um desses papéis nós temos também alguns códigos de conduta, alguns comportamentos que são mais ou menos adequados ou aceitos para desempenhar aquele papel. Então, não somos iguais o tempo todo em todos os lugares. Tá? No trabalho, como você mesma disse, existe um código de conduta, um código de ética. Existem comportamentos que a gente sabe que a pessoa pode ter ou não, ou que deveria não ter, né? Ou não deveria ter, melhor dizendo. E aquilo tende a ser respeitado porque no trabalho as pessoas também tentam e conseguem, na maior parte das vezes, manter sob controle o seu emocional. Então, elas são mais racionais, pensam antes de agir e pensam nas consequências, né? Em casa, aí relacionamento pessoal e principalmente amoroso muda, porque primeiro a pessoa está mais relaxada. Então, é na intimidade que aparece o nosso lado B. As nossas sombras, o outro já né? pode saber exatamente quem eu sou, né? Tua vontade para ser quem eu sou, né? Na verdade, nós somos um conjunto disso tudo. Às vezes a pessoa fala, usa uma máscara, como se a máscara fosse algo negativo. Não, ela é o que ela é lá fora também. Exatamente. E ela é o que ela é dentro de casa. Exatamente. Mas em casa ela fica mais à vontade, talvez, né? Em casa fica mais à vontade. E o que a gente observa na vida hoje em dia é que as pessoas agem muito no automático. Então, parece que, assim, saiu do trabalho, foi para casa, continua ou com a cabeça no trabalho, ou pensando em outros compromissos, ou se desliga do que está acontecendo à sua volta e não presta atenção no cuidado que tem que ter com o outro que está ao lado, que também não é uma relação vitalícia, né? Mesmo quando a gente pensa num relacionamento de pais e filhos, sempre as pessoas vão ser pais e filhos, mas essa relação pode ter um corte. Pode ter uma alteração a qualquer momento. Pode ter uma alteração a qualquer momento. Relacionamento de casal, mais ainda. Mas é como se as pessoas se acostumassem ou passassem a olhar, principalmente quando tem um casamento, né, já ali estipulado, papel passado, como se aquilo fosse uma garantia da permanência do outro. Rosalina, você está tocando em alguns pontos que me fazem ter várias dúvidas. E uma delas é comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, ele tem esse defeito que eu odeio, mas eu tenho certeza que depois que casar isso passa, depois que casar isso melhora. Ele faz isso que a gente ainda não casou, ele faz isso porque ele é solteiro. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes ele chega à tarde em casa e não me avisa porque foi pro futebol, porque saiu com os amigos, mas depois que casar é diferente, porque aí a gente vai estar casado. E daí casa, e sabe o que essas mesmas mulheres continuam falando? Que ele continua indo jogar o futebol com o amigo, que ele continua chegando tarde, só que agora ela tá só esperando ele chegar em casa. Poderia ser ao contrário, falar alguma coisa da mulher, tô dando o exemplo aqui do homem, mas a impressão que eu tenho é que na verdade não melhora não. Como terapeuta, especialista nessa área, qual que é a sua opinião?
tem até algumas piadinhas em relação a isso, né? Essa expectativa de que o outro mude. Que as pessoas têm mesmo essa expectativa, né? Tem essa expectativa e essa fantasia de que você é capaz de mudar o outro. E, na verdade, ninguém muda ninguém. Você pode sim mudar, né? Mudar a você mesmo, não ao outro. Mas é muito comum isso. Vou casar e aí esses problemas se resolvem e o outro vai passar a ser do jeito que eu quero. Então, já tem algumas questões difíceis no que você está colocando. Primeiro que a individualidade de cada um ela é importante e fundamental para uma relação saudável. Então, ter espaços individuais respeitados é fundamental. Alguns casais querem se fundir, né? As pessoas querem se fundir uma outra e muitas vezes têm as expectativas diferentes desses espaços, né? O que é um espaço de conjugalidade, de individualidade que é aceitável? Em segundo lugar, a gente tem alguns ideais do outro, né? Como o príncipe encantado, a princesa encantada, como se a gente pudesse realmente ter esse poder de transformar o outro naquilo que nós queremos que ele seja e não aquilo que ele é, ou o seu melhor. Você fala daí de um perigo, né? Porque se a gente for pensar em contos de fadas mesmo, nas histórias que são contadas e prometidas pra gente desde cedo de romance, sempre tem alguém que é o protagonista e o outro, na verdade, ele vive em função daquele. Ele não tem uma vida... Quando você pensa num príncipe que salva a princesa e faz tudo pela princesa, a gente não tá vendo os sonhos, as vontades dele, futebol de quarta-feira, não. É só o príncipe que vem e supre, salva a princesa e pronto. Mas isso não existe, porque são dois protagonistas quando a gente pensa num casal. Duas pessoas, não é verdade? Exatamente. E não dá para você colocar na mão do outro a responsabilidade pela sua própria felicidade. Delegar, né? Delegar ao outro, que é o que acontece e que, de uma certa forma, os contos de fadas acabam, né, proporcionando isso. O que eu falo sempre é que contos de fada termina aonde? Casaram e foram felizes para sempre. Agora, depois do casamento, ninguém conta, né? Como é que é esse felizes para sempre? Aí ninguém sabe, né? Tô lembrando aqui do Shrek, né? Que eu gosto muito, porque eles casam... Que é o que mais se aproxima da vida real, talvez, né? Exatamente. Que é o que mais se aproxima da vida real. Tem desafios, tem dificuldades. Depois engravida, tem os filhos, o corpo da mulher muda, tem tantas coisas reais, muda, né? Todo mundo tem os seus defeitos, né? Todo mundo também tem a capacidade de se melhorar e de ser melhorado na relação. Então dá para mudar, de fato? Dá, lógico que dá. Dá perfeitamente, desde que as pessoas envolvidas queiram essa mudança. Né? Um dos pontos até que a gente pensa muito quando se compara relacionamentos no trabalho com relacionamento amoroso. No trabalho, as pessoas ouvem críticas. Faz parte, não é? Verdade. Né? No meu trabalho, no seu trabalho. Então, essas críticas, em geral, são colocadas de uma forma que visam fazer com que o outro reflita sobre as suas atitudes, sobre o seu desempenho, para que ele mude e melhore. No relacionamento pessoal, e principalmente amoroso, né, entre os casais, primeiro, ouvir críticas é algo muito difícil. E eu diria que especialmente dos homens. Né? Ouvir até o fim uma crítica, né? Ouvir até o fim uma crítica... Primeiro, porque muitas vezes a crítica é colocada de uma maneira que desqualifica o outro. Então, ela vai com uma carga de emoção, muitas vezes na raiva. Geralmente no momento do estopim, né? Naquele momento que você explode. Então, você já tá falando com muita emoção ali, né? Com muita emoção, com muita raiva. Misturando assuntos, às vezes. Misturando assuntos, trazendo, né, os baldinhos, passado. Né? Tinha um casal que o marido falava que a esposa vinha com os baldinhos. E ela jogava todos os baldinhos e era o que ela fazia, né? Então, não era uma crítica pontual a algo que estava acontecendo. Era um apanhado de tudo o que aquilo remetia, né? Como se viesse ali tudo amarrado. Então, muitas vezes a crítica é feita de uma forma que não abre espaço para escuta. Eu não preparo o outro e nem coloco as coisas, o que está me incomodando, de uma forma que a pessoa consiga entender que aquilo é para o bem da relação. Então, o erro não está só em quem não consegue ouvir a crítica, o erro também está em como essa crítica é passada. Em como, né? A crítica é feita, exatamente. No calor da emoção, é melhor que a gente consiga se controlar, acalmar os ânimos, colocar as ideias em ordem para depois ter uma conversa. Né? Agora, lógico que, dependendo da pessoa, algumas pessoas querem e acham que podem ser perfeitas, 100%, né? Então, uma crítica é ouvida como
uma desqualificação como algo que não deveria acontecer, né, uma falha pessoal, então a pessoa não consegue nem ouvir. Com isso, ela perde a oportunidade de crescer e se desenvolver, né? Eu falo que o relacionamento saudável é aquele que proporciona que as pessoas possam ter a sua individualidade, construindo uma conjugalidade a quatro mãos e, ao mesmo tempo, fazendo com que o outro traga à tona o seu melhor eu. Você está falando e eu queria que você ensinasse um pouco para a gente como preparar essa cena. Eu ouvi uma história há muitos anos de uma amiga casada. Na época eu era solteira, mas hoje que eu sou casada eu fico imaginando como é que foi a cena. Ela queria fazer uma crítica específica ao marido e ela preparou um jantar, ela fez tudo do jeito que ele gostava e quando ele entrou em casa ele achou que era um clima de romance. E daí no meio da janta ela jogou uma bomba, né, de algo que estava incomodando muito ela dentro da relação. Ele concluiu, e depois eu conversei com os dois e é muito interessante, ele concluiu que ela estava traindo ele. E ela concluiu que ele não ouvia. E eu falei, gente, o problema de comunicação está muito grande. E aí hoje eu imagino, ela preparou uma cena que trouxe expectativa de outra coisa para ele. E quando ela jogou aquela bomba, ela machucou muito. E daí ela se machucou de volta porque ele não conseguiu ouvir até o fim, a janta não terminou, enfim. Preparar da maneira correta, como que vai ser uma conversa que às vezes é muito séria, porque alguma coisa que está atrapalhando de fato a relação, também é importante, não é? Como montar esse esquema? Uma coisa que acontece com muita frequência é que a gente prepara pensando naquilo que seria bom para nós e não no que cabe para o referencial do outro, que é uma pessoa diferente que pensa diferente, né? Então, talvez para ela fosse funcionar muito bem se ele fizesse esse isso com clima, ela, né? Mas para ele não, né? Porque ele pensou em outras coisas e talvez ela não tenha atentado para o outro. Então perceber que o outro é outro e que é diferente, tentar vestir os sapatos do outro. Como o outro gostaria de ser tratado, né? Não como eu gostaria de ser tratado. E o que faz sentido para ele, né? Não para mim. Isso já é um começo. Um ponto importante em qualquer conversa, primeiro ter um ambiente adequado, né? Quem tem filhos, por favor, não faça isso na frente dos não filhos, faça com as crianças correndo, né? Nem, muitas vezes o casal começa a discutir na cozinha e fala, eles estão ali na sala, não estão ouvindo nada. As crianças captam não só aquilo que é falado, né, em palavras, mas também o clima emocional. Elas captam por outros caminhos aí. Então, vai, às vezes, até marcar um encontro fora ou no momento em que estão a dois. Toda crítica, quando ela vem seca e pura, a tendência é que a pessoa se defenda porque ela se sente atacada, né? Uma forma que é muito utilizada em empresas é a crítica sanduíche, né? Ou feedback sanduíche. Primeiro você começa apontando algo positivo, porque sempre tem, não é verdade? Sempre tem, senão a pessoa não estaria com o outro, né? Então apontando algo positivo até relacionado àquele assunto. Depois diz o que está incomodando, como ela se sente, e esse é um outro erro, né? Eu falo o que o outro faz comigo, e na verdade não é o outro que faz. Eu me sinto assim quando você age desta outra maneira. Então, o sentimento é meu. Então eu falo o que eu sinto, não o que você faz, porque às vezes a pessoa faz com outra intenção, né? Posso falar o que o outro faz que me faz sentir assim, mas não por conta do que ele faz, entende? Não é você faz isso para me deixar Não, eu triste. sinto isso quando você faz isso, você pode estar fazendo com outra intenção. Exatamente, né? Tem uma relação ali, uma ligação, né, uma conexão, mas não que seja culpa do outro, mas é algo que acontece como consequência. Então coloca o que está me incomodando, o que está me preocupando como um problema a ser olhado e resolvido pelos dois, né? Preciso ir pro break. Vamos parar aqui, a gente já volta? Vamos, Vou parar. vamos, sim. Então a gente está falando desse feedback sanduíche que você vai dar pro outro, dessa crítica, dessas etapas, que eu acho que é muito importante a gente entender sobre isso. Eu vou pro break e daqui a pouco eu tô de volta e a gente continua esse bate-papo com a Rosalina Moura, que é psicóloga, especialista em terapia de casais. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta e se você quiser indicar o nosso programa para qualquer pessoa, dá para assistir ao vivo pelo site hittv.com.br
além dos nossos canais de emissora aberta e emissoras fechadas, tá? A gente volta a bater papo, esclarecendo hoje as nossas dúvidas sobre relacionamento. A gente está falando sobre vários assuntos com a Rosalina Moura, que é psicóloga especialista em terapia de casais. Doutora, eu volto a te perguntar, a gente estava falando sobre aquele esquema bacana para você fazer uma crítica e facilitar ao máximo para que o outro compreenda. Nas empresas a gente usa muito o feedback sanduíche. Quando a gente fala em jornalismo e vai entrevistar alguém que é crítico, é assim, são 3 perguntas. A primeira é bacana, a segunda é mais ou menos e na terceira você chega onde você quer. Continua explicando para a gente sobre essa crítica, então. Tá, então... Começamos com os pontos positivos, até mesmo acerca daquele assunto, né? Isso, exatamente. Depois, aquilo que me preocupa, como eu me sinto com relação a essa situação. E depois... O que está me incomodando, né? E acho que uma maneira legal de olhar é que o problema é o problema. E não pensar quem é o dono do problema, porque isso é um problema. Interessante. Né? Então, assim, quem é o dono do problema? Isso acontece. E aí a discussão muitas vezes começa porque o casal fica brigando entre si para dizer, não, mas a culpa é sua, né? Você que faz isso. Eu faço isso porque você faz aquilo. E aí fala, não, mas eu faço aquilo porque você faz isso. Não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum, né? Então é colocar o problema na mesa e olhar o que está acontecendo e como o casal pode encontrar caminhos para resolver. Perfeito. Né? Então, um pouco diferente. Aí, talvez, na colocação do problema, encerrar com algo que seja positivo, né? Quando eu levo um problema, eu nem gosto dessa palavra crítica, mas quando eu levo um problema, algo que incomoda, para o outro, como uma batata quente que eu estou jogando no colo dele. Tipo, se vira, vai explodir? Se vira, né? E às vezes com a intenção de que o outro perca ponto. Né? Olha como eu sou mais bacana que você, né? Exatamente. Olha Aí como pronto, você tem culpa. aí não tem conversa. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente. Quase naturalmente, né? Quase que naturalmente. E aí não tem escuta. Então, se tem um ataque, eu vou contra-atacar. O problema continua lá. Muitas vezes a conversa acaba tendo um final desastroso, né? Agora, Rosalina, desculpa te cortar, mas aí eu fiquei com uma dúvida. Você percebe que essa dificuldade tem um prazo, tem uma época de casamento em que começa a dar problema, uma fase? Ou pode acontecer desde o primeiro ano até quem está casado há 20 anos? Como é que é isso? Olha, o início do casamento é um período aí, uma fase muito delicada. Porque as pessoas saem do seu referencial, né, de vida, com toda a sua liberdade, os seus espaços, a sua forma de viver, né, o dia a dia. E cada um traz para o casamento uma bagagem. Sua história, seus valores. Verdade. Por mais que a gente conheça e tenha um relacionamento no namoro, morar junto é diferente. É completamente diferente. Completamente diferente. Então, tem uma fase inicial de ajuste que vai exigir muito mais tolerância, flexibilidade, diálogo, para que as coisas se encaixem. Agora, ao longo do casamento, existem inúmeras fases, né? A fase do primeiro filho é uma fase delicada, porque quando vem o primeiro filho, muita coisa muda no corpo da mulher, muita coisa muda no relacionamento e o casal passa a assumir outros papéis, né? Não só de marido e esposa, mas de pai e mãe. Então, muitos conflitos também vêm por conta disso. Né? E tem um outro ser ali que aparece e que vai trazer novos desafios. Então, quanto mais o casal... Tô bem nessa fase aí, gente. Tá Tá chegando. Né? Pois é, Jaqueline. Quanto mais vocês se fortalecerem agora, melhor e mais fácil é, ou será, para lidar com os desafios e as mudanças que vão vir depois. É por isso que muitos casamentos, às vezes a gente traz uma orientação de tentar ter uma ordem para as coisas, às vezes a pessoa é engravida e aí casa, não quer dizer que o casamento vai dar errado, pode dar muito certo, mas é que já são 2 adaptações ao mesmo tempo, o que pode dificultar um pouco, Exato, né? Exato, é isso muita é um fato, mudança né? junto, né? De uma vez. E dependendo da faixa etária fica mais difícil ainda, né? É verdade. Tem uma metáfora que eu gosto muito de usar e que acho que funciona muito para casais, que é o jogo do tênis ou o jogo do frescobol. Não sei se você já ouviu falar, né? Alguns casais jogam tênis. Como que é o jogo de tênis? Cada um tá de um lado da rede, não é? Eu jogo a bolinha, mas eu jogo para marcar ponto. E quando que eu marco ponto? Quando o outro erra. Perfeito. Né? Então, muitos casais vivem uma competição velada. Se você for perguntar ou for apontar... Quase uma imagina, concorrência, né? É uma disputa, uma concorrência, uma disputa. Vivem em competição.
Então eles estão jogando tênis. Acho que isso até fica diante da família, diante dos filhos, diante dos amigos. De diante tudo, da vida, né? Diante da vida. E muitas vezes a crítica vem para dizer assim, ó, tá vendo? Você errou. Mas não para ajudar o outro a se levantar e a se corrigir, mas para marcar ponto, porque aí eu tô marcando ponto, né? Já o jogo do frescobol, ele é diferente. Você tem 2 raquetes, 2 pessoas, uma bolinha. Com o mesmo intuito. Porque no frescobol, quando que você marca ponto? Na verdade, não tem pontuação. Você não quer deixar a bolinha cair porque vocês estão jogando juntos a mesma coisa. Exatamente. Então, os 2 estão jogando juntos e você ajuda o outro a não deixar a bolinha cair. Olha, eu tenho que caminhar para o fim do nosso bate-papo, mas eu quero te deixar ainda uma pergunta para a gente até marcar uma continuação. Você falou uma coisa muito interessante, eu queria que você pontuasse bem rapidinho para nós. Às vezes, quando a gente vê os papéis diferentes que o outro possui, a gente não percebe muitas vezes o nosso, a gente pensa que a pessoa cria máscaras. Mas, na verdade, a pessoa pode ser várias coisas e pode melhorar a sua atuação em qualquer área da vida, não é verdade? Só para a gente finalizar, por favor. E especialmente nas relações amorosas e afetivas, né, pessoais, porque no final das contas é o que fica. É o que a gente tem de mais valioso, né? É verdade. A gente vê com essa crise aí, quantas pessoas foram mandadas embora, mas quem está ali do seu lado, muitas vezes é a família, que às vezes a gente nem valoriza tanto como deveria, né? Verdade. Aquele marido, aquela mulher que aí vão te dar o suporte e você fala, puxa, ele que esteve do meu lado na hora que eu mais precisei, né? Foi um prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, volte mais vezes. Quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 11 3562 7434. Tem o site também, que é o www.rumosaudável.com.br, o e-mail, que é rosalina@rumosaudável.com.br. Mais uma vez, obrigada, viu? Uma ótima tarde. Boa tarde para vocês Deixa eu mandar também.